No vídeo de hoje eu separei 6 ações para você que busca receber dividendos durante todo o ano, investindo em ações que pagam bons dividendos e que têm um preço atrativo. Separei 6 empresas que podem ser uma boa opção de investimento para você que busca receber mensalmente, trimestralmente, semestralmente, durante todo o ano, lucros dessas empresas. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Para você que ainda não investe em ações, eu vou te explicar basicamente o que é o investimento em ações de empresas negociadas em bolsa de valores. A partir do momento que você compra uma ação de uma empresa, você se torna um pequeno sócio daquela empresa. E logicamente, as empresas que são negociadas em bolsa de valores, existem ali algumas obrigações a serem cumpridas, principalmente quando se trata dos lucros que essas empresas obtêm durante um período, que pode ser de um ano, de um trimestre, enfim, daquele período que é determinado contabilmente para aquela empresa, e ela automaticamente vai distribuir lucros ou dividendo, como são chamados pela maioria dos investidores, aqueles investidores ali que compraram as ações daquela devida empresa. Um exemplo de como que aconteceria, de forma real. Vamos supor que você compre ações da Petrobras. A Petrobras teve lá 1, 2, 3 bilhões de lucro. E aí ela definiu ali que pelo menos 1 bilhão daquele de lucro que ela obteve vai ser distribuído para os seus investidores. Então vai ser feito um cálculo em cima da quantidade de ações que existem em circulação pelo valor definido ali para a distribuição de lucro. E aí você vai receber uma pequena porcentagem de lucro proporcional à ação que você possui. Se você possui 10 ações, você vai receber o lucro proporcional a 10 ações, 100, 1000 e assim por diante. Quanto mais ações você tiver, consequentemente mais lucro você recebe. E esses lucros, é claro, são vindos aí de resultados. Quanto mais lucro a empresa obtiver durante um período, consequentemente, dependendo das políticas internas da empresa, mais lucro ela vai distribuir para os seus acionistas. E existem boas empresas que têm um preço de negociação também interessante, que fazem isso durante todo o ano. E é a partir de agora que eu vou mostrar para vocês quais são essas 6 empresas, para que vocês possam analisar, estudar um pouco melhor e quem sabe colocar uma delas em sua carteira de investimentos. Começando com a nossa primeira empresa. A primeira empresa da nossa sequência é o BB Seguridade, que é uma empresa de seguros, faz parte do grupo do Banco do Brasil. É uma das primeiras empresas a surgirem no nosso país, para quem não sabe, O Banco do Brasil é a empresa mais antiga e já tem aí praticamente mais de 100 anos de história e é uma empresa bem consolidada. Aqui é uma parte do grupo de empresas do Banco do Brasil que é focada no setor de seguros e também tem participações em outras empresas também de seguro, tanto de saúde quanto seguro de bens, como por exemplo veicular, automotivo e tudo mais, e outras empresas também que faz parte do setor. O preço de negociação hoje, pelo menos na data de gravação, R$ 31,96 o preço de cotação do BBSE3, que é o código de negociação. Então, quando você for comprar uma ação lá na sua corretora, o código de negociação que você vai buscar para o BB Seguridade é BBSE3, que é o código de negociação que você compra lá, tanto fracionado como uma ação quanto o lote inteiro. Isso vai de acordo com o valor que você tiver para investir. Os últimos dividendos pagos pelo BB Seguridade, 9,13% nos últimos 12 meses. E quando se fala de empresas que têm resultados, nós precisamos olhar os seus lucros líquidos. Afinal, se nós queremos receber dividendos anualmente, mensalmente, trimestralmente, nós queremos que a empresa tenha bons resultados e que esses resultados venham de uma forma crescente ou pelo menos de forma consistente ao longo do tempo. Acredito que eu, como qualquer outro investidor, quando busca empresas que pagam dividendos, analisar principalmente essa questão. Nós podemos observar isso através da DRE. Historicamente, nos últimos 5 anos, os lucros aqui vieram crescentemente do BB Seguridade, e no ano de 2022 o lucro foi de 6,4 bi, Então é muita coisa, um resultado ótimo para a empresa e é por isso que ela é uma das mais queridas aí, porque investe a longo prazo, tanto o BB Seguridade quanto o banco mesmo em si, que é outro código de negociação. Então no último ano, 6 bilhões de lucro foi que a empresa obteve. E desse lucro, existe outra coisa chamada payout, que é a porcentagem do lucro que a empresa distribui. Nós voltarmos um pouquinho mais aqui, nós temos informação do payout. O payout é basicamente quanto em porcentagem daquele lucro a empresa distribui para os seus acionistas. A média aqui nos últimos 5 anos do BB Seguridade foi de 90,55%, o que está extremamente ótimo, Uma empresa pagar quase 100% do seu lucro para os acionistas, isso é muito bom. Quanto maior o payout for, mais interessante pode ser para o investidor na hora de tomar a decisão. A segunda empresa, a Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa que investe e tem uma participação bem significativa, principalmente no Banco Itaú, que é um dos maiores bancos do Brasil, e outras empresas que também faz parte do grupo ali do
portfólio da Itaúsa, como por exemplo Dexco, a própria Alpargatas e outras empresas também. Se não me engano, até uma empresa de pedágio, não me recordo bem o nome agora, mas tem uma empresa também do setor de pedágios aí, concessionárias, né? Não é a CCR, mas é outra empresa que também faz parte do portfólio da Itaúsa. O preço de negociação da Itaúsa hoje de R$ 8,97, então custa menos que R$ 10. Os últimos dividendos pagos 5,23% nos últimos 12 meses. Agora vamos olhar como que anda o seu crescimento dos lucros, né? Historicamente aqui nos últimos 5 anos. Pelo gráfico já dá para ter uma noção de que os lucros vieram aumentando ano após ano, desde 2018, onde ela teve um lucro líquido de 9,4 bi, até os lucros aqui de 13,6 bilhões em 2026. Agora falando sobre o payout, que também é outra coisa interessante e deve ser observada toda vez que for investir em uma empresa. O payout aqui médio nos últimos 5 anos da Itaúsa foi de 34,54%. Então, desse lucro ali, pelo menos 35%, arredondando aí, foi distribuído para os seus acionistas, ou pelo menos é o que está incluso na política de distribuição aí de resultados da empresa. A terceira empresa é a Klabin. A Klabin é uma empresa do setor de papel e celulose. Ela produz, produz diversos aí produtos voltados aí para celulose e papel, embalagens, folhas de papel, dentre outras coisas que são originárias ali, né, da própria celulose. É uma empresa também que tem uma certa consolidação no mercado, tem bons resultados, é uma empresa consolidada. O preço de negociação da Klabin, que tem o código de negociação KLBN4, é de 4,27 na data de gravação desse vídeo. Os últimos dividendos pagos pela Klabin, 7,11% nos últimos 12 meses, o que também não é nada ruim. E como que anda o histórico de lucros dessa empresa? Já que é um dos nossos objetivos é olhar o lucro, quanto desse lucro a empresa paga para os seus investidores. Nos últimos 5 anos também veio crescentemente aí os lucros, né? Teve prejuízo em um período, como por exemplo 2020, veio com resultado de lucro já de 3 bilhões em 2021 e aqui de 4,6 bi em 2022. Então ela voltou aí com a recorrência dos lucros. Infelizmente, provavelmente ali a questão do prejuízo em 2020 tem até influência da pandemia também, que causou um colapso aí em todo o mercado financeiro, não só diretamente na Klabin, mas em outras empresas também. Sobre o payout que essa empresa paga, vamos olhar aqui a média de payout dos últimos 5 anos, a média foi de 57%, que também é interessante. 57% do lucro. Essa empresa também tem a política aprovada ali para distribuir dividendos aí para os seus acionistas. A quarta empresa é uma empresa do setor de metalurgia, que é a Metalúrgica Gerdau. Provavelmente você já utilizou, já viu prego, enfim, tem diversas coisas que são feitas aí pela Metalúrgica Gerdau e provavelmente você já até utilizou produtos dele. Preço de negociação da GOAU4, que é o código de negociação da Gerdau, R$ 11,66 é o preço de negociação. Seus dividendos, 10,82% nos últimos 12 meses. Como que anda o histórico de lucro de resultado dessa empresa, né? Outra coisa que também não deixa de ser interessante. Falando aqui principalmente logo do payout, né? A média do payout pago, a porcentagem do lucro pago em dividendos aí, 37,84%, que também é interessante, né? Pelo menos empresas que pagam ali acima de 30% do valor que é de lucros ali destinado para os acionistas. E aqui o histórico dos lucros aí durante os últimos 5 anos. Aqui em 2022, o lucro líquido realizado pela Gerdau foi de 3,7 bi, o que também não é nada ruim. Então são empresas que tiveram um resultado bem relevante aí e distribuíram bons dividendos para os seus investidores durante o decorrer do ano. A nossa quinta empresa, Taesa, ou código de negociação TAEE4, que é uma empresa do setor elétrico, diferente das outras empresas, né? Falamos de empresa do setor de seguro, do setor financeiro, no caso holding financeira, que é a Itaúsa, a Klabin de celulose, Metalúrgica Gerdau do setor de metalurgia e agora uma empresa do setor elétrico, que é a Taesa, que também é uma empresa bem consolidada e que possui bons números aí para os seus investidores, que tem sido aí motivo de atrativo também para muita gente investir nesses últimos 2 anos. A Taesa teve bom desempenho, não é à toa que é uma das melhores empresas do setor de eletricidade para investir atualmente. Preço de negociação da TAE4, 12,52 centavos. Dividendos pagos nos últimos 12 meses, 10,45%. E o seu lucro apresentado aí no ano de 2022 foi de 1,4 bi. Foi um pouco menor do que aconteceu em 2020, que foi de 2,2. E aqui em 2021 de 2,2 também de lucro, né? O resultado de 21 e 22 foi bem próximo e muito melhor do que o resultado de 2018, 2019 e consequentemente 2022, o que não dá para dizer que afirmar também que o próximo resultado agora deste ano 2023 seja melhor que esse ou inferior a este resultado que foi em 2022. Mas mesmo assim é uma empresa que tem uma consistência em resultados e é uma boa empresa também pagadora de dividendos. O payout da Taesa, porcentagem destinada para lucros, aqui é de aproximadamente 70,13% nos últimos 5 anos, o que também não é nada ruim. E dando espaço à nossa sexta empresa, é a Sanepar, Companhia de Saneamento Básico do Estado do Paraná, ou
Código de negociação SAPR4, né? O valor de negociação da Sanepar, R$ 4,17 na data de hoje. Dividendos pagos pela Sanepar, 7,8%. Como que andam os seus resultados? Vamos acompanhar aqui pelo menos de 5 anos, que 10 anos já é algo muito exagerado, mas pode ser até interessante para quem busca também analisar um longo prazo. Os lucros vieram crescentes, apresentando lá em 2018 um pouco menos de 900 milhões de lucro. Depois partiu para 1 bi em 2019, até bater aqui 1,1 bilhões de reais em 2022 de resultado. A Sanepar é uma empresa de saneamento, né? Uma empresa do setor considerado perene, da mesma forma que o setor elétrico, e é uma empresa também que tem aí um longo histórico positivo, tanto em rendimento, quanto em proventos, quanto em saúde da empresa, e muitas pessoas investem, o seu preço de negociação também é bem atrativo. O payout da Sanepar nos últimos 5 anos é de aproximadamente 31,77%. Então todas as empresas citadas aqui têm um payout médio entre 30% e 40%, é claro, com exceção da Taesa, que foi de 70%, e da Itaúsa também ali, que foi um pouco mais elevado. Para ficar mais fácil de entender um pouco da dinâmica da coisa, eu separei também uma projeção aqui, utilizando, né, a seguinte teoria. Se nós tivéssemos investido nessas 6 empresas durante um ano, quanto teríamos recebido de dividendo investindo R$50 mil e quanto que ela teria se valorizado, quanto que esse investimento teria se valorizado ou se desvalorizado durante esse período. Então eu fiz uma projeção comprando, né, lá em maio de 2022 até agora maio de 2023, no caso 12 meses. Né, quanto que teria se transformado, como teria se comportado esses R$50 mil investidos. No gráfico de evolução patrimonial podemos observar o seguinte: lá no primeiro mês, em maio, nós já teríamos investido R$50 mil e já teríamos um ganho de capital de valorização dessas ações ali de aproximadamente R$5.600 aproximadamente ali teriam se valorizado, e ao longo dos meses teriam se valorizado, se desvalorizado pela questão das ações acontecer isso mesmo, né, delas aumentarem de preço, diminuírem de preço de acordo com o que vai acontecendo durante um ano. E aqui no mês de maio de 2023, nosso patrimônio acumulado, só levando em consideração a valorização dessas ações, seria de R$55 mil. Então basicamente até tá descrito aqui no campo rentabilidade. Durante um ano, a nossa rentabilidade só de valorização dessas ações seria de 10,53%. Isso sem contar nenhum tipo de provento, nenhum tipo de rendimento que eu recebi dessas ações. É o que também podemos observar aqui no resumo, né? Mostra quanto que cada empresa se valorizou durante os últimos 12 meses, de acordo com a nossa teoria de investimento aqui, durante um ano, no caso, que é o que foi considerado. Aqui são todas as 6 empresas que foram citadas anteriormente. A que mais se valorizou durante o último ano foi especificamente a BB Seguridade, né? Que teve uma valorização de quase 37% aqui só nos últimos 12 meses. E as outras empresas também, durante o último ano, se valorizaram, mesmo que numa porcentagem muito menor. Klabin, por exemplo, valorizou 9%, Gerdau 6,86%, Sanepar 9%, e aqui com menos valorização, mas não deixa de ser relevante, 2%, a Itaúsa, que é a holding aí do banco Itaú. Então são todas as empresas que obtiveram valorização nos últimos 12 meses, e o nosso patrimônio cresceu 10%, sem considerar nenhum tipo de provento. Agora vamos analisar um pouco melhor sobre os proventos, né? Quanto que R$50 mil teria nos rendido em proventos durante um ano. Aqui ele já mostra até o histórico de quanto que nós teríamos recebido mensalmente. Se foi comprado lá em maio, junho e julho não teríamos recebido, julho teríamos recebido R$20 em proventos de alguma das empresas ali da carteira. Aqui em agosto, R$1.110, né? Já quase pagou um salário mínimo só em proventos em agosto. Setembro não pagou, outubro também R$20. Provavelmente isso aqui é a Itaúsa, que paga trimestralmente, né? Então pagou julho, depois pagou outubro e aí pagou novamente lá em dezembro. E aqui no caso, historicamente, o que foi recebido dentro de 2022 foi R$1.900. E aqui já pulando para 2023, onde a maioria das empresas pagaram aí desde janeiro até maio, o histórico também acumulado aí dos primeiros 5 meses do ano foi de R$1.510, o que somou o total, projetando lá desde maio de 2022 até maio de 2023, o total de R$3.404. Isso acrescido ali, né, da nossa rentabilidade só em valorização patrimonial é muito boa. Se for pegar aqui, deve ter dado algo próximo, um rendimento médio. Dá até para fazer aqui rapidinho, né? Dá para ter uma noção de quanto seria o retorno, o yield on cost sobre o custo de investimento ali. Se são 3.404 vezes 0,23 dividido por 50 mil investidos, e esse valor decimal vezes 100. Vezes 100, né? Mas se a gente multiplicar isso aqui por 100, daria 6,80%. A diferença seria só a mudança de casa decimal. Então a nossa rentabilidade geral, contando
acréscimo de ganho de capital, de valorização das ações, mais os proventos aqui que foi quase 3.500, daria algo próximo de 17, quase 18% ao ano. Lembrando, né, que todos esses proventos aqui sendo pagos por essas empresas são 100% livre de imposto. Então, é R$3.500 que você não pagaria nenhum tipo de imposto. Pagaria se fosse por outra situação, e claro, mas quando se trata de dividendos, não há tributação de imposto de forma alguma, só de juros sobre capital próprio, mas isso já é feito diretamente na hora que eles fazem a distribuição. É retido diretamente na empresa no momento de distribuição desses juros sobre capital próprio, como é conhecido o JCP também. Estaria ótimo isso aqui ou ruim para você? Receber R$3.500 praticamente em dividendos durante o ano e ainda ter uma valorização do seu patrimônio, sem contar esses dividendos de quase 11%. Na minha opinião, se tá bom, eu acredito que estaria ótimo, né? Você ter um bom rendimento, um bom desempenho, tanto em proventos com boas empresas que tiveram um histórico nos últimos 5 anos muito bom de lucro e ainda ter uma valorização bem interessante do seu patrimônio. Na minha opinião, é o que todo investidor espera. Claro que isso pode não acontecer, estamos olhando para dados de um período anterior. Isso pode acontecer nesse ano, de 23 para 2024? Sim, pode acontecer, pode ter um desempenho muito melhor, ou pode também acontecer e ter um desempenho muito pior, né? Isso são situações que quem investe em ações de empresas está exposto, sujeito a esses tipos de acontecimento a qualquer momento. Eu pergunto para vocês, valeria ou não valeria a pena ter investido R$50 mil nessas empresas que eu citei aqui durante o vídeo? Na minha opinião, com certeza. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu gostei também se você está acompanhando esse vídeo até agora. Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.